Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo aí. Eu queria conversar com vocês sobre uma coisa, no mínimo, mais uma vez, sempre eu falo isso, interessantíssima. Vocês não podem perder esse tema. Trata-se do seguinte: quando a mentalidade de um país e o jeitinho, no caso o jeitinho brasileiro, atrapalham o desenvolvimento do país. É isso mesmo. Vou explicar para vocês como isso se aplica ao setor de resíduos sólidos, tá? E aí eu vou falar para vocês com a experiência de quem já vive há mais de 17 anos na Alemanha. Portanto, a gente tem uma visão, digamos, do outro lado, não melhor nem pior, mas do outro lado do sistema. A gente vê como as coisas também podem acontecer e daí você fatalmente faz uma comparação direta com o país que você tem uma ligação, no meu caso, o Brasil. Essa comparação que eu faço aqui, outros estrangeiros na Alemanha também fazem essa comparação com os seus países. Então é um processo absolutamente normal. Eu queria explicar para vocês o seguinte: setor de resíduos sólidos. Na verdade, esse setor é uma indústria de transformação, tá? E gravem essa palavra, indústria de transformação. O que no Brasil é lixo, na Alemanha e em países desenvolvidos é a indústria de transformação. Como assim transformação? Bom, muitos países como a Alemanha não são aí grandes geradores de matéria-prima. E de onde eles tiram a sua matéria-prima? A Alemanha investe muito dinheiro para pegar o que antigamente era chamado de resíduo e que hoje em dia eles chamam de matéria-prima secundária e transformam esse resíduo em uma matéria-prima. Essa matéria-prima vai servir agora para a fabricação de produtos em que a Alemanha é fera. Vai fabricar produtos, vai fabricar máquina, aproveitando o carro velho, vai pegar, reciclar, pegar o metal que está ali e transformar em outros equipamentos que precisam de metal. E com isso deixa de importar de países como o Brasil. É um processo moderno, mas é um processo altamente eficiente e lucrativo. Tá? Então, como isso acontece? Primeira coisa que o país tem que ter para poder aproveitar essa indústria de transformação, né? E agora imagina o seguinte, que eu esqueci de falar. Quando você começa a reaproveitar o resíduo, você começa a poupar também a natureza, que aí você não precisa escavar mais tanto lá nas minas para pegar mais ferro, entendeu? Você deixa de desperdiçar, então você reaproveita, cria um ciclo, né? Fecha aquele ciclo ali de reaproveitamento. Não estou nem dizendo de resíduos, mas de materiais, tá? O conceito de resíduo ele só existe para os seres humanos na natureza, nenhum outro animal, ninguém faz isso. Todo mundo vive, todos os seres vivos vivem em um sistema, um ciclo fechado de reaproveitamento. Então só nós, os seres humanos, os ditos inteligentes, nós geramos resíduos. Mas se a gente pensar em resíduo não mais como resíduo e como produto, e sim como material, então você pega um material de um certo local, transforma isso em algum produto, depois do uso você pega esse material de novo e transforma ele novamente para ser usado novamente como matéria-prima de algum produto, tá? Então isso é material. Na Alemanha, como eu falei, chama-se matéria-prima secundária. Só que, para que isso comece a funcionar dentro de um país, você precisa de uma legislação clara. Você precisa de política clara a nível federal, estadual e municipal. E aí o governo brasileiro está de parabéns, porque elaborou uma política nacional de resíduos sólidos de qualidade muito boa. Né? A gente pode dizer a política nacional de resíduos sólidos brasileira, mas é claro que ela também é baseada nas experiências de países mais desenvolvidos. E isso é perfeito, assim, entendeu? Tem que ser assim mesmo. A gente tem que se pegar exemplo, pegar a experiência de quem já fez, né, quem já estudou aquele processo, quem já fez erro, né, e aí a gente deixa de fazer os mesmos erros. Então isso é perfeito, isso funcionou da forma correta, parabéns ao governo brasileiro que conseguiu desenvolver isso dessa forma. Então o governo veio, toda aquela bagagem nacional, internacional, e aplicou e adaptou toda essa experiência para o Brasil, né, para o seu país. E aí exigiu dos níveis estaduais e municipais. Esses, por outro lado, com a visão, digamos, um pouco mais restrita, eles estão pensando, que problema, que encheção de saco, que coisa ruim, não sei o quê. E aí estão tentando resolver de qualquer jeito. E aí é onde eu vou chegar no tema jeitinho brasileiro, né? Existe um ponto dentro dos planos de resíduos sólidos, seja ele qual for, seja ele estadual, intermunicipal, de gestão integrada, de gerenciamento, que se chama gravimetria, ou seja, o diagnóstico dos resíduos. Tá? Esse diagnóstico de resíduo, ele
a lei diz, a lei é clara, né? Você tem que gerar um diagnóstico em que especifique ali a origem do resíduo, que quantidade, qual o volume. Para a gente que da área técnica, a gente sabe que também precisa da massa, não só do volume. E cada um desses fatores, que para muitos, vou voltar a palavra, desculpem o uso da palavra encheção de saco, na verdade são elementos fundamentais para que o setor inteiro se desenvolva. Tá? Somente após ter um diagnóstico, somente após saber que quantidade de resíduos é gerada, de um determinado resíduo é gerado naquela cidade, é que eu vou poder dimensionar uma usina de tratamento de resíduos para aquela cidade. Né? Imagine aí, como é que eu vou investir, digamos que uma usina custe 5 milhões de reais. E daí essa usina, qualquer usina de resíduos sólidos, qualquer outra usina qualquer de produção de etanol, de qualquer coisa, de petróleo, em qualquer área, é sempre baseado, é sempre dimensionado com a quantidade de produto que você vai processar. Tá? Se é uma destilaria de etanol, então você vai criar, dimensionar a central baseada na quantidade de material de etanol que você quer fabricar. Aí você vai saber que tem que pegar tanto material para gerar tanto produto. Né? No caso do petróleo, você é a mesma coisa, o tamanho da base de extração de petróleo, ela depende da quantidade de petróleo que você pretende extrair. Aí tem que ter um diagnóstico lá para saber que quantidade existe. Então é a mesma coisa para todas as áreas. Resíduos não vai fugir dessa regra. Para você dimensionar uma usina de reciclagem de papel, você precisa saber que quantidade de papel existe para ser processado, para ser reciclado. Senão, nada disso sai. E aí nós temos o impasse. É o seguinte, como a lei exige que os planos de resíduos sólidos elaborem esses diagnósticos, né, e muitas pessoas não sabem fazer ou não querem fazer porque dá muito trabalho, ou não tem a visão talvez correta, começam a improvisar aí e dar jeitinho brasileiro onde não entra jeitinho. Tá? Você precisa exatamente dessa quantidade, porque pense comigo, como você vai convencer o investidor? E aí eu falo para vocês, nós, Portal Resíduos Sólidos, Portal Biogás, nós temos muito contato com investidores, mas topamos muitas vezes com problema. Ele pergunta, cadê a quantidade de resíduo daquela cidade, porque eu quero dimensionar para aquele tamanho. Como você vai convencer o investidor de investir em um projeto que é baseado em dados e estimativas, digamos assim, pouco exatas? Não dá. No mundo dos negócios, ninguém entra para investir 5 milhões de reais baseados em dados que são de fonte secundária, de fonte da internet, de pesquisa que nunca foi lá. Tá? A gente tem no Brasil uma excelente instituição que é o Instituto Brasileiro, né, o IBGE de Geografia e Estatística, mas o IBGE também não consegue chegar em todos os pontos do Brasil para fazer gravimetria de resíduos. Isso é impossível, isso é trabalho do município mesmo, de elaborar a gravimetria dos resíduos do município. Tá? O IBGE só faz uma estatística baseada em alguns outros dados que ele coletou também. Mas assim, não é exato o suficiente para dimensionar uma usina de reciclagem, uma usina de tratamento de resíduos. Seja ela uma usina de compostagem, um biodigestor, um aterro sanitário que precisa também desses dados, qualquer coisa. Então não dá para trabalhar isso com dados do IBGE, né, que são feitos dessa forma. O IBGE precisa dos dados mais exatos também das fontes primárias. Então, pessoal, a gravimetria, o diagnóstico dos resíduos, é essencial no processo. Dar jeitinho e fazer esse trabalho de qualquer jeito é condenar a cidade, o estado ou a empresa a não desenvolver aquele setor, porque todo o resto vai virar utopia. Ninguém vai investir em dados secundários, baseado em dados secundários. Ninguém vai investir em um biodigestor, quem sabe que custe 10 milhões de reais, baseado em dados secundários de uma cidade. Isso não existe no mundo dos negócios. Tá? Então, entendam isso. Você que talvez tenha ligação com o setor público, com o setor privado, é essencial, é o segredo do negócio. Certo? Eu vou repetir para vocês. Se não tiver estudos baseados em dados primários, não dá para fazer investimentos de reciclagem nem de nada nessa área. Tudo vai virar teoria, porque
nenhum investidor, nem do setor privado e nem do setor público, vai querer investir em dados. Imagine que você tem lá a grande vontade de fazer um investimento numa usina de triagem, aí você chega com um banco, né? Não, eu ouvi falar que esse banco aqui, a Caixa Econômica, está ajudando os empreendimentos. Mas os técnicos da Caixa Econômica também vão olhar para você e vão perguntar, baseado em que você dimensionou essa central? Ah, baseados em dados da internet. Como é que é, rapaz? Baseado em dados da internet. E aí você quer 15 milhões de reais para investir num projeto baseado em dados da internet? Não funciona, pessoal. Não funciona. O gestor público, ele precisa entender de uma vez por todas que não dá para dar jeitinho brasileiro, o alemão, ou qualquer jeitinho que seja nessa área. Tem que ir para lá, para a cidade mesmo, e fazer o trabalho que tem que ser feito, de acordo com como ele tem que ser feito. Existe metodologia, existe todo um processo, existe um relatório que tem que ser feito, então não dá para dar jeitinho em coisa técnica. Você pode dar jeitinho em alguma coisa aí, numa conversa, numa situação, mas em coisa técnica não existe jeitinho brasileiro, nem chinês, nem indiano, nem alemão, nem de nada. Não tem jeitinho nisso. Toda vez que você dá jeitinho em coisa técnica, você está condenando um setor. Tá? Então, faço um pedido aí também aos nossos técnicos, pessoal da área técnica do Brasil e de outros países também, que fiquem atentos a essa questão, tá? Não tentem fazer jeitinho, façam o trabalho da maneira correta, porque na área técnica a gente trabalha com números exatos, tá? Se você dimensionar uma central baseado em dados secundários, você corre o risco de levar o empreendedor, o investidor à falência, porque você pode criar uma central que está superdimensionada. Você fala lá que o biodigestor, vamos falar de uma cidade, vou falar de, sei lá, Belém do Pará, tem quantos milhões de habitantes? Tem 1 milhão de habitantes. Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 52% disso é resíduo orgânico. Aí você vai e calcula em cima de 52% e faz um biodigestor para isso. Quando você chegar lá na hora, não vai chegar os 520 toneladas por dia de resíduos que você precisa para fazer o biodigestor funcionar. Não vai chegar. Aí você vai se perguntar por quê, só que aí você já levou o investidor a investir, quem sabe, 15, 20 milhões de reais e você vai levar esse cara à falência. E o investidor sabe disso. Tá? Então, é a dica, né, falando sobre esse vídeo. Fiquem à vontade para comentar esse vídeo. Não esqueça também de assinar o nosso canal. Coloquem aí sua opinião e vamos participar, né? Isso aqui é um processo participativo. Fique à vontade, às vezes eu me exalto um pouco, é porque eu tenho muita vontade de ver o Brasil desenvolvido. Eu sei, baseado aqui no que a gente vê na Europa, que dá para fazer isso, é perfeitamente possível. O Brasil tem uma grande chance de se desenvolver sustentavelmente, desde que não dê jeitinho em área técnica e faça a coisa da maneira correta. E só para finalizar, qual é a melhor maneira? Qual é a maneira correta? É pirólise, é incineração, é isso tudo? Pessoal, essa discussão já foi feita no Brasil nos últimos 25 anos e está traduzida em forma de uma lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Respeitem essa lei. Ela é de muito boa qualidade e eu posso assegurar a vocês que ela é baseada em fatos reais, tá? Em experiência de países que já fizeram boas e mais experiências na área de resíduos sólidos. Respeitem essa lei. Ela é um marco, ela é um diferencial muito grande, né? Ela é até melhor do que às vezes em alguns países desenvolvidos, porque nesses países desenvolvidos eles fizeram a má experiência, mas já tem uma lei que é mais antiga do que a brasileira, e daí está meio entravado o processo. A brasileira não, ela já olhou, observou tudo isso e saiu lá na frente. Então, essa é a base, tá? Se lá tem uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, acreditem, tem maneiras de fazer a não geração de resíduos sólidos. Existem diversas maneiras, metodologias que é possível não gerar resíduo. Aquilo lá não é uma coisa utópica. Tem gente que pensa, como é que eu vou fazer um processo, não sei o que, e não gerar resíduo? Dá. É possível sim. Tá? E na área técnica você vai ver vários exemplos. Inclusive nós temos aí no Portal Resíduos Sólidos um curso ensinando várias maneiras de não gerar resíduos. E você simplesmente deixa de gerar resíduo. Entenda isso, estude mais a fundo, mas o que eu garanto a vocês é o seguinte: é possível, a lei brasileira é de muito boa qualidade
E se os municípios, as empresas, os estados não cumprirem isso, o Brasil simplesmente está perdendo uma grande chance de se desenvolver sustentavelmente, tá certo? Como eu falei para vocês, fica à vontade, deixe o comentário de vocês e assinem nossos canais aí, eu acho que não sei se é desse lado ou é desse lado, o botão lá de inscrição no YouTube. Tem os outros blogueiros aí que são mais aptos aí do que eu para falar, mas sei lá, aqui por baixo, por aqui em algum lugar tem um botão, está escrito aí, inscreva-se, fique à vontade para deixar seu comentário e participar também da gente nesse processo aí, né, para desenvolver o nosso país de uma maneira sustentável. Grande abraço, até a próxima!